Tá tudo bem. Eu vejo muito você falando de... Bom, a gente tá falando de corpo, mas eu vejo você falar muito do corpo real e do corpo, né, da internet, assim. Esse lance de rede social atrapalha muito a galera, não atrapalha? Total. Porque se antes a gente tinha ali as revistas com fotos com super Photoshop e as capas com emagreça 5 quilos em uma semana. Hoje em dia isso tá ainda mais acessível ali no Instagram. Uhum. Porque não tem filtro. Uhum. A revista tu escolhe qual tu vai comprar ainda, né? Sim, sim. Ali não tem filtro. E eu tava lendo isso ontem, inclusive, e fiquei assim, chocada. Porque, por exemplo, revistas, né? Uhum. O exemplo da revista. Eram super cheias de Photoshop. E a gente até então, tipo, se comparava, né? Com certeza, mas pensava, nossa, isso aqui tá nítido, que tá cheio de Photoshop. Hoje em dia, no Instagram, tem aplicativos que tu faz ali em 1 minuto, 10 minutos, uma super edição, e às vezes não tem como identificar se tá com edição ou não. Sim. Então, é muito mais difícil de tu filtrar, sabe? Sim. E tem filtro pra mudar o rosto, que você fica mais harmonização facial de filtro, sei lá, né? Que você muda o seu rosto. Isso, na verdade, tem alguma relação? Lógico que a gente vai falar de outras coisas também. A gente tá falando de normalmente mulheres falando sobre isso, né? Quando a gente tava conversando ali no direct e tudo mais, a gente tava conversando sobre coisas que a gente podia falar aqui. E aí você falou que achava interessante falar sobre o que eu tinha de visão, do que isso me afetava, mas que eu acho que é importante de como as pessoas influenciam na autoestima das outras. E normalmente, não só homens e mulheres, porque a mulher também acaba influenciando a autoestima da outra, certo? Ainda mais com comparações. Mas os homens afetam muito, né? E os parceiros das pessoas, namorados, maridos, enfim, tudo mais. Você nunca sofreu isso? Porque você falou do teu namorado. Você namora há muito tempo, então? Ou não? Ontem a gente fez 3 anos. 3 anos? Olha só, qual que é o nome do teu namorado? Felipe. Felipe, parabéns, Felipe. Ó, 3 anos com a Luca. Não. Tô brincando. Não, era o Lu, não. Você já sofreu disso em outros relacionamentos? Já. O meu primeiro relacionamento, eu fiquei com ele por 5 anos. Tá. E não foram muitas coisas, mas coisas que me marcaram muito, assim, que afetaram muito a minha autoestima. E não, uma delas foi a que mais afetou, não teve nem relação com a aparência. Que foi, como eu te comentei, eu passei pelo luto ali, pela perda do meu pai por muitos anos. Sim. E eu tinha, né, a síndrome do pânico. Tá. E ele achava que era bobagem, era frescura, eu estava me fazendo com as crises de pânico. Pô, você tem sido do pânico, você perdeu seu pai e você tava Tá se fazendo. Sim. Então eu chorava muito também, né, de saudade, enfim. E ele falava, ai, morreu, não vai voltar mais. Tipo... Sim. Tá, que é óbvio, mas não precisa falar. Isso. Sim. Quantos anos você tinha? Imagina, quando eu perdi, eu tinha 14. Quando seu pai morreu, você tinha 14. Eu tinha 14. E nessa época você já tinha 17 anos nesse relacionamento. Na verdade, no ano seguinte, daí eu comecei a namorar. Comecei a namorar com 15. Então, ali, 15, 16, 17, eu tava com ele e ele, tipo, não entendia o meu luto. Tá. Em questão de aparência, ele brincava, ai, tá engordando, né? Só que ele também tava. Em um relacionamento é comum a gente engordar. E ainda mais que meu corpo, imagina, 15 anos. Foi ali que meu corpo começou a se desenvolver. Eu fiquei menstruada com 15 anos, então meu corpo mudou completamente. E aí ele, tá engordando, né? Tipo, de brincadeirinha. Sim. Essas brincadeirinhas afetam demais. Um dia, eu nunca tive problema com a minha testa. Nenhum. E um dia ele falou que parecia... A testa? Tá. Um dia ele falou que parecia um outdoor. Ele pegou uma foto minha e botou o logo da empresa que ele trabalhava no Photoshop. Você tinha quantos anos? 17. Isso, de que forma isso, diretamente, sim, quando você viu isso, de verdade, o que você sentiu? Você lembra? Eu pensei, nossa, mas a minha testa é grande, sabe? Tipo, ele meio que distorceu a visão que eu tinha de mim, sabe? Porque você nunca tinha pensado se sua testa era grande ou pequena? Não, nunca.
brinca. E até eu pensei assim, nossa, mas né, ele tá brincando. Daí tu começa a se culpar, né? Não, mas eu não tenho que ficar mal com isso. Ele é meu namorado, ele tá Ele fez uma brincando. piada, talvez. É brincadeira, sabe? Sim, sim. Não, eu ia perguntar como isso... Porque eu queria... Tá, você tá falando da barriga, assim. Essas primeiras impressões, depois você teve algum outro relacionamento? Sim. Ah, tá. Que esse foi o que mais... Ah, porque esse- envolveu a questão dos peitos, né? Que era o meu maior... Que era um a minha- problema. Quer dizer, Foi um relacionamento informal, assim, mas a gente ficava. como que... Ah, tá. Eu ia perguntar, por que é um relacionamento informal? Não, a gente é não sem namorava. carteira assinada? Sei lá, porra. Aí a gente não namorava, a gente Tá, ficava. tá. A gente não era sério. Tá. Aí um dia ele veio querer me dar um conselho. Então já fica a dica, pessoal. Brincadeirinhas e conselhos Conselho. não são bons. Se tu não for elogiar o corpo de alguém, não fala nada. Mesmo que tu ache que, ai, mas eu só quero aconselhar, só tô brincando. Não. Mas a pessoa não te pediu? A pessoa não te pediu. Ele falou que achava que eu ficaria melhor se eu colocasse silicone, porque eu tenho o quadril grande Tá. e aqui pequeno, né? O busto pequeno. Tá. Então eu ficaria proporcional, porque eu era desproporcional, sou Tá. desproporcional. Ficaria proporcional se eu colocasse silicone. Naquela mesma semana, eu fui num cirurgião. Nem tinha dinheiro, né? Pra colocar. Nem É tinha igual quando dinheiro. você vai no shopping passear e você não tem um Olha real. só a vitrine. Você viu, pegou em todos os tamanhos Experimentou. possíveis, botou na frente. Você chegou a fazer isso mesmo? Tipo, Não. de ir no cirurgião e... Eu fiz pior. Vai. Eu fui, né? Fiz o orçamento, ele me passou e eu. Ops. Dá pra Dá. comprar um carro. Dá. E aí eu comprei um sutiã cirúrgico, que eles vendiam, né? Uhum. Como motivação. Isso aqui vai ser a minha motivação. Eu vou olhar isso e vou pensar, um dia eu vou colocar Ah, tá. Você levou o... sutiã cirúrgico sem nem marcar cirurgia. Tá, você levou aquilo como um negócio, Isso. assim, que você olhava... Inspiração. Entendi. Você olhava todo dia pra aquilo e falava, eu vou trabalhar pelo silicone. Aham. É verdade. Não, e detalhe, naquela também mesma semana, eu fui ver um empréstimo no banco, que graças a merda. Deus eu não fiz. Mas eu fui ver um empréstimo no banco, aí aquela vozinha, a gente tem uma vozinha mais consciente, né? Fala, não, pra que tu vai se endividar? que você tá ouvindo ele? Aham. Aí eu deixei pra lá. Você conversou disso com alguma pessoa, sem ele, ser ele? Tipo uma amiga? Sim, com a Que a minha amiga falou, amiga. ai, amiga, vai ficar ótimo. Na Teve verdade, isso? a minha amiga, nessa época que era minha melhor amiga, né, que andava sempre comigo ali, ela sempre falava que não, que não. Ela era o oposto. Tá. Ela tinha os peitos bem grandes e falava do desconforto que era eu ter que usar sutiã, tipo, que acomodasse. Ela era completamente o oposto de mim e ela vivia falando pra mim, isso que é o mais louco, que mostra como a gente tá sempre insatisfeita. Ela falava pra mim, eu queria trocar contigo. Daí eu falava, eu queria trocar Mas contigo. isso é muito doido, porque em vários aspectos, né? A pessoa ela tem o cabelo crespo e a outra liso. A liso queria ter o crespo, e né? Assim, e aí talvez entre de novo aquela questão de gosto. Mas é algo tão difícil de falar que é só gosto, porque por que você gosta disso? Né? Por que você gosta? Por que... E eu me pego fazendo isso comigo mesmo também, sabe? E aí entra naquela questão de... não é que eu não possa mudar, né? Mas é só pensar Por quê? o porquê. Eu falo isso sempre no Homem Sem Tabu, e eu acho que vale pra tudo, assim, na vida, que a gente tem que se questionar, assim, normalmente quando você pensa em alguma coisa, se depara com alguma coisa, você perguntar por quê e quem falou, não é? Porque você vai chegar, por que eu tenho que pôr silicone? E tenta desenvolver. E quem falou? Sabe? Tipo, não foi Deus que desceu. E mesmo assim, tem gente que não acredita em Deus, também não vai fazer diferença nenhuma. Mas, sabe, por que e quem, né? Por que e quem? Tá, mas você tava falando, eu te cortei, desculpa. Não, e foi isso. Tá, e esse foi outro relacionamento mais que aí falando dos seus seios. Que foi o que mais me pegou, né? E nem era um relacionamento... Bom, tá, aí... E nem era um relacionamento sério, Você né? pensava em casar com esse cara? Não, porque eu conheci a peça. Você sabia onde você tava se metendo?